Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para acompanhar o que aconteceu no mercado da soja nesta terça-feira, o que movimentou as cotações nesse dia em que a Bolsa de Chicago voltou a funcionar depois das paradas para o Natal. E quem vai ajudar a gente a entender o que aconteceu no mercado, o que movimentou essas cotações, é o Aaron Edwards, ele é consultor de mercado lá direto dos Estados Unidos. Então, Aaron, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Prazer é meu. Aaron, dia de volta aos trabalhos na Bolsa de Chicago, ainda metade do período, né? Não foi o período completo, mas já voltou com altas nas cotações, né? Exatamente, não teve pregão noturno, então nós tivemos a abertura do mercado e com a abertura do mercado tinha 3 dias de clima, falando da América do Sul, do Brasil, Argentina, Paraguai, e o mercado não podia dar opinião, então abriu já em alta e altas bem animadoras, rompemos os $15, mas até o fim da sessão os ganhos já tinham sido devolvidos e o fechamento não animou tanto. Então, daqui para frente, a grande pergunta é se a pregão de hoje foi uma tentativa de alta fracassada e agora nós vamos estar nesse marasmo aí de pressão de venda que nós vimos na segunda parte da sessão, ou se foi um tiro de alerta que o mercado realmente quer disparar mais alta, não tem mais essa pressão de venda em cima e daqui para frente é animador. Vamos ver a tendência, mas também é importante não colocar muito peso esse período entre o Natal e Ano Novo, menos pessoas no mercado. É importante não dar muita importância a um mercado com essa leveza na negociação. E Aaron, você comentou aí essas questões de clima. Como é que o mercado tem acompanhado o desenvolvimento das safras aqui na América do Sul? Olha, a leitura hoje é que a Argentina está seco e está sofrendo. O Brasil, única região de maior preocupação é no Rio Grande do Sul e até mais mais à parte do sul do estado. E essas são as preocupações. Dito isso, lavoura não está formada e qualquer redução na produção ou na produtividade do Brasil, os estoques estão apertados. Então, com uma safra cheia, próximo de 150 milhões de toneladas, tranquiliza o mercado, é o mercado para ser vendido. Se começar a cortar essa produção, essas expectativas, aí que você vê os compradores mais dispostos. Então, em função dos estoques apertados, tem a possibilidade de altas ou altas explosivas na primeira parte de 2023, mas isso vai depender de algum susto, alguma preocupação maior na produção, e nós já temos na Argentina. Então, a incógnita é se o Brasil vai ter essa safra cheia ou não, e os compradores falam vai ter algum susto, os vendedores estão falando não, a safra brasileira está boa. E hoje foi um pregão de muita volatilidade, porque tinha 3 dias de opinião acumulada, o mercado abriu disparando, mas acima de $15 tem sido vendido e foi vendido de novo hoje. Para mim, eu não estou convencido que esses ganhos acima de $15 vão ser sustentados no longo prazo. E eu acho que isso é a lição de hoje, é que, por enquanto, preços acima de $15 em Chicago têm sido vendidos, devem ser vendidos. E aí era uma outra notícia que aconteceu nesse período de fechamento dos mercados, foi uma flexibilização maior da China com relação às restrições para a Covid, liberação de quarentena para os viajantes. Isso também pode entrar no radar do mercado? Pode e entrou, né? Então não vai ser favorável, vai ter demanda, mas quando você para pensar quanto que isso vai traduzir em demanda que nós não esperávamos. E para mim, um pouco do mercado abriu assim, achando que vai ter alta, vai ter demanda, mas agora nós estamos naquele ver para crer, né? Assustou, teve alta, o preço alto foi vendido, daqui para frente, essa demanda vai se consolidar e ser realmente um número maior que nós esperávamos, ou foi uma notícia que vai se traduzir em demanda, quanto que vai variar o consumo de soja com a abertura da economia? Talvez tenha relação, mas talvez essa relação não é tão grande. São essas as perguntas que o mercado está se fazendo. E quão dispostos estão os vendedores?
para mim tem que lembrar que tem pressão de venda. Acima de $15, o produtor norte-americano está vendendo. Preços maiores, o produtor brasileiro está vendendo. Tem essa pressão de venda. Enquanto houver essa grande onda de soja na mão de produtores que querem vender a preços bons, vai ser difícil sustentar esses ganhos maiores, na minha opinião, que é exatamente o que nós vimos hoje. E aí a tendência é que esses últimos dias de 2022 sejam então de movimentações menores aí para essas cotações. Provavelmente porque a maioria dos dias é movimentação menor que hoje, né? Hoje foi fora da curva, foi um dia de muita força, seguido de não conseguir sustentar. O que é mais importante sobre o pregão do resto da semana, quarta a sexta-feira, é a tendência. Será que 14,80 vai passar a ser um preço que é comprado e comprado cada vez com mais vontade? Esse é um preço que deve ser comprado e os $15 já não é mais teto? Ou será que a gente vai ter dificuldade de sustentar esses preços entre 14,80 e $15 e nós estamos escorregando de volta para os 14,50? Essa tendência, para mim, é mais importante até do que o volume de negociação ou a dimensão dessas negociações. E aí era só para a gente encerrar olhando um pouquinho para frente, para 2023, o que você está esperando dessas movimentações? O que você espera das cotações para a soja no ano que vem? Olhando para a safra nova dos Estados Unidos, que é novembro de 2023, acima de $14 que nós tivemos hoje, produtores estão vendendo. Então tem essa pressão de venda lá na frente. Para o brasileiro, para a safra brasileira, nós temos aí o contrato de março, o contrato de maio, e esses contratos superando $15, quanto pressão de venda que vai ter nesses contratos? Eu ainda espero que esses contratos tenham ainda uma possibilidade de alta, mas talvez hoje foi essa alta, né? Superaram os $15, será que nós vamos conseguir de novo? Então, para mim, esses preços próximos de $15, nesse contrato de março e maio, por hora, são preços que têm sido vendidos e faz sentido que sejam vendidos. Aaron, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todas essas movimentações. Se você quiser deixar mais um recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente nessa reta final de ano, pode ficar à vontade. A palavra para mim é: vamos ver a tendência da soja nos próximos 3 pregões, mas também essa negociação mais leve entre o Natal e o Ano Novo, não colocar muito peso. Se der uma sinalizada sobre tendência, é valioso, mas sem colocar muito peso. Aaron, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Um abraço, até a próxima. Com certeza, abraço. O Aaron Edwards, ele que é consultor de mercado, falando direto lá dos Estados Unidos, para ajudar a gente a entender o que movimentou as cotações da soja lá na Bolsa de Chicago nessa terça-feira, onde o pregão voltou a funcionar depois da parada para o Natal, de uma segunda-feira sem movimentações em função do Boxing Day lá nos Estados Unidos. As bolsas voltaram nessa terça-feira e voltaram com altas para as cotações. O Aaron destacando uma alta bastante expressiva na abertura do pregão, e aí ele destacando que o mercado ficou 3 dias parado sem poder precificar, sem poder opinar no que estava acontecendo, principalmente no clima para a América do Sul, especialmente Argentina e Rio Grande do Sul, e foi isso que impulsionou essas grandes altas no começo do pregão. Sendo assim, a soja ultrapassou a barreira dos $15 por bushel e aí começou a ser bastante vendida, a pressão de venda entrou no mercado e esses preços diminuíram. Ainda fechou em alta a soja, mas com uma alta menor do que aquela do começo do pregão, que chegou a superar os 20 pontos em cada um dos principais contratos. Agora, daqui para frente, o Aaron destacando a importância do monitoramento dessas questões climáticas no Brasil e na Argentina, e também um acompanhamento com relação à China, que tem flexibilizado algumas medidas contra a Covid-19. Isso pode, de alguma forma, interferir na demanda. O mercado também tenta entender até que ponto essas flexibilizações podem se refletir em mais demanda por parte dos chineses. Essa deve ser a toada dos próximos dias, esse acompanhamento de clima, de demanda da China e de testar novos limites. O Aaron destacando que nesse momento esse patamar dos $15 por bushel é o patamar vendido pelo mercado, mas existe uma possibilidade
desse teto, reduzir um pouquinho, talvez 14,80 começar a ser vendido. Então o produtor precisa ficar atento a essas movimentações. No momento, esse número de negociações acontece ao redor dos 15 dólares, o que, segundo o Aaron, é um patamar positivo tanto para o produtor norte-americano quanto para o produtor brasileiro, pensando aí em contratos para março e para maio de 2023. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que se encerraram as cotações desta terça-feira. Você vai acompanhar os números aí na tela, começando pela Bolsa de Chicago, soja na tela, altas conforme o Aaron destacou para a gente, nesse patamar dos 14,80. Janeiro 23, fechando a 14 dólares e 82 cents o bushel, alta de 3,25 pontos. Março 23, valendo 14 dólares e 89 cents o bushel, alta de 4,50 pontos. Maio 23, valendo 14 dólares e 95 cents o bushel, alta de 5,75 pontos. E o julho 23, valendo 14 dólares e 99 cents o bushel, alta de 6,75 pontos. Agora as cotações do milho, que também se encerraram em alta nesta terça-feira de volta das atividades em Chicago. Contrato março 23 valendo 6 dólares e 74 cents o bushel, alta de 8,50 pontos. Maio 23, 6 dólares e 73 cents o bushel, alta de 8,25 pontos. Mesma alta do julho 23, que foi cotada a 6 dólares e 66 cents o bushel. E o setembro 23 subindo 6 pontos, valendo 6 dólares e 22 cents o bushel. Agora, para encerrar, cotações do trigo. O trigo na contramão das outras duas commodities, trigo em baixa lá em Chicago. Maio 23 valendo 7 dólares e 81 cents o bushel, queda de 1,50 pontos. Julho 23 valendo 7 dólares e 84 cents o bushel, queda de 2 pontos. E o setembro 23 também caindo 2 pontos, valendo 7 dólares e 90 cents o bushel. Agora eu vou ficando por aqui, mas você aproveite para se inscrever no canal do Notícias Agrícolas no YouTube. Por lá você pode acompanhar os nossos vídeos, as nossas entrevistas. Também deixe o seu like, mande a sua pergunta, o seu comentário, interaja conosco e com a nossa programação. Você também pode clicar no sininho, assim você ativa as notificações e fica sabendo de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta a qualquer momento. Então continue ligado no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.